Rapidinho, gente. Hoje a gente vai começar a série O que a Trindade tem a ver, em que toda terceira segunda do mês vamos ver o que a Trindade tem a ver com um assunto que, bem, parece que não tem nada a ver com esse dogma. Agora sim. Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo Em Suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora. Episódio de hoje: o que a Trindade tem a ver com racismo, segundo J. Cameron Carter. Racismo é um problema. E hoje parece que até as soluções propostas para ele só geram mais problemas. Mas que tipo de problema? E qual seria a solução? E o que a Trindade tem a ver com isso? Para J. Cameron Carter, uma das principais referências da nova teologia negra americana, raça é um verbo, não um substantivo. Não se refere primariamente a cores de pele, mas é uma criação da economia política, uma forma de circular poder na sociedade. Bem, a imaginação racial do Ocidente se desenvolveu na modernidade, alcançando seu apogeu em figuras iluministas como Kant, ao imaginarem um ser humano autônomo, que poderia possuir tudo no mundo, e até outros seres humanos. Apenas um homem branco europeu teria conseguido se desvincular de seu corpo e atingir uma forma genuinamente autônoma de existência, separada e fechada em si. Por isso, a branquitude potencializada pela religião racional pura do cristianismo liberal kantiano, desvinculado de suas raízes judaicas, passou a ser hegemônica e o critério para se criar todas as raças. Segundo Carter, a raiz do problema racial então está no supersessionismo, ou seja, a crença de que desde a vinda de Cristo, a Igreja substituiu Israel como povo de Deus e que desde então a aliança de Deus com os judeus acabou. E foi no vácuo criado por eliminar as raízes judaicas do cristianismo que o racismo pôde se firmar. Então, se o problema racial é teológico, a solução também é. Por isso, Carter busca em fontes teológicas pré-modernas a solução à modernidade colonialista, sendo 3 as mais importantes: Irineu de Lyon, Gregório de Nyssa e Máximo Confessor. Irineu de Lyon foi um intelectual antignóstico no século II. O que Carter nota é que a interpretação gnóstica que separava Jesus do Deus de Abraão, Isaac e Jacó lhes permitia criar uma hierarquia quase racial, em que os gnósticos, naturalmente, eram um grupo superior aos cristãos comuns e ao resto da humanidade. Irineu, por outro lado, podia ir contra essa hierarquia, porque cria na encarnação de Jesus como uma recapitulação de todas as promessas de Deus para Israel e todos os propósitos de Deus para a criação. Mas isso não quer dizer que os judeus seriam uma raça superior, porque na verdade eles são um povo pactual, criado ex nihilo do nada por Deus ao chamar Abrão de Ur dos Caldeus, e que portanto é um povo aberto para incluir mais gente que não é do povo. Assim, em Israel temos uma vitrine da criação. Todas as diferenças que os seres humanos têm também encontram uma solução ao serem chamados para adorarem o Deus de Israel. Por isso, com Irineu, aprendemos que a identidade humana não é racial, mas pactual. Isso nos leva a Gregório de Nyssa no século IV, o primeiro intelectual abolicionista cristão. Ele inovou ao perceber que, se todos somos imagem de Deus, não é possível um ser humano ser dono do outro. Isso porque a imagem de Deus segundo a qual fomos criados é o próprio Filho, a imagem perfeita do Pai. Isso liberta a criação para ser livre, até diferente do Criador. Pois Deus já está acostumado a lidar bem com a diferença dentro dele. A diferença pacífica e amorosa entre Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, todos os seres humanos são intrinsecamente livres, como riffs de jazz na sinfonia estabelecida em Cristo, pois todos são expressões únicas, ícones do Filho. Por outro lado, o racismo tem um problema com a diferença, com a miscigenação, com o outro, que a Trindade não tem. Por isso, com Gregório, aprendemos que a identidade humana é livre, porque a liberdade que Deus deu, ninguém pode tirar. Por fim, chegando ao ápice do argumento, está Máximo Confessor no século VII, um intelectual cristão anticolonialista. Após a queda, amamos apenas a nós mesmos, e isso cria todos os conflitos sociais entre seres humanos. Pior, cria uma divisão entre a criação e o Criador, a raiz de todos esses conflitos. Mas a Trindade, cujo amor não admite divisões, resolve isso por meio da encarnação e do Pentecostes. Deus se encarna e repara essa brecha por meio do Deus homem, Jesus Cristo. Agora o eu colonial, feito pela vontade de poder, de possuir, é vencido pelo amor.
o amor que se crucifica e se esvazia em favor do outro. Agora, após essa reconciliação vertical, todos podem receber a si mesmos de novo em Cristo, mudar de nome, assim como Abrão mudou ao entrar em aliança com Deus. Nossas diferenças não são mais divisões, são as diferenças pacíficas, uma interhumanidade. Ou seja, assim como a divindade de Cristo se mostra na sua humanidade e vice-versa, agora participando em Cristo, a nossa identidade como criatura se encontra justamente em nosso próximo, e vice-versa. E quem nos insere no corpo de Cristo é justamente o Espírito Santo. Carter relembra do derramamento do Espírito no Pentecostes, revertendo as divisões linguísticas e étnicas de Babel. Como Draper explica Carter, no Pentecostes podemos ouvir as promessas de Yahvé feitas a outro povo como feitas a mim, derrubando a distinção de eu versus eles. Isso leva a uma nova ordem social, transfigurada no corpo de Cristo, que ele disse para encontrarmos junto aos que sofrem. Mas isso não é uma simples opção preferencial pelo pobre, mas sim a riqueza de Deus se entremeando à pobreza e gerando amizade mútua. Nessa amizade não há mais um grupo salvador que liberta unilateralmente um pobre oprimido. Todos são dignificados a serem amigos numa economia de dar e receber reciprocamente no corpo de Cristo. Agora, lugares de fala não são hermeticamente selados, mas falam em línguas e se entendem no espírito. Por isso, com Máximo, aprendemos que a identidade humana é extática, ou seja, fora de nós, encontrada no outro. E onde o Espírito continuou profetizando toda essa teologia maravilhosa durante a modernidade? Como Carter diz, quem melhor preservou essa autoconcepção durante o regime racial foi justamente quem estava do lado de baixo da modernidade, os escravos que fundaram a tradição da Igreja Negra nos Estados Unidos. Nas suas palavras, os escravos eram cruciformes, pois eles habitavam a modernidade ao seguir o caminho da cruz. Temos vislumbres parciais dessa nova forma de identidade nas autobiografias de negros como Britton Hammond, Frederick Douglass e principalmente Jarena Lee. E é nos passos sofredores deles que, quando nos perguntarmos quem sou eu e quem é meu irmão, não responderemos com lentes raciais ou coloniais, e sim com a aliança do Deus de Israel, aquele que nos criou livres e para sermos unidos uns com os outros e com o Pai, o Filho e o Espírito. Precisamos nos ver na Trindade para vencer o racismo. Como diz o Spiritual ou Ship of Zion, tá vendo aquele navio rumo à Terra Prometida? Perguntei ao meu Senhor se serei eu a velejar a Terra Prometida. O navio vai bem carregado, com Jesus o capitão e o Espírito a pilotar. Ó Senhor, serei eu a velejar uma Terra Prometida?